Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, como muitas pessoas me perguntam sobre Theta Healing, eu não aplico mais a técnica já faz alguns anos, mas eu continuo recomendando. É uma técnica muito boa, muito eficiente para quem sente afinidade, né? Eu já fiz muitos cursos, muitas sessões, muitos atendimentos ao longo de alguns anos e eu pude experienciar ótimos resultados na minha vida com a mudança de crença, mudança de padrão. Então, se você sente afinidade com a proposta, a pessoa que eu recomendo para Theta Healing, tanto para atendimentos quanto para cursos, é o meu pai, Wilson Valim. Ele atende por Skype, atende presencialmente em Piracicaba, em São Paulo, e por Skype gente do mundo todo. Então, se você tiver interesse em fazer cursos com ele ou em agendar uma sessão, você pode escrever para o e-mail que está aparecendo aqui na tela, ou você pode procurar ele no Instagram, é @WilsonValim. Wilson com W, claro, e Valim com 2 L's e N de navio, tá ok? Gente, eu tava intuindo sobre que tema fazer o vídeo de hoje, e aí na minha meditação o tema que me veio à consciência é o que a gente pode fazer quando as sombras atacam, né? Quem nunca passou por isso? Gente, sombra, para quem é leigo no assunto, para quem não entende muito bem esse termo, é um termo da psicologia analítica, do Jung, né? Inclusive ele emprestou o termo sombra do Nietzsche. E sombra, o arquétipo da sombra, só para explicar de um jeito simples, tem a ver com os nossos instintos reprimidos ou com coisas que a gente aprende na nossa cultura que são feias, que são sujas, que são erradas, e a gente vai colocando ali no inconsciente, debaixo do pano, né? E muitas vezes esse nosso lado sombra, ele vem para a consciência e a gente não sabe muito como lidar com ele. E muitas vezes ele vem até em forma de neurose ou até psicose em casos mais graves, né? Então, uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer quando a gente quer ter um bem-estar emocional, um equilíbrio, uma maturidade maior, é saber encarar essas sombras ao invés de reprimi-las, né? É olhar para elas, integrá-las à consciência para a gente poder ter ali o mínimo de bem-estar. Vira e mexe, elas podem atacar de novo. E aí é sempre bom a gente fazer uma psicoterapia, meditação, buscar técnicas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para poder integrar essas sombras. E uma coisa que é muito comum de acontecer, eu recebo essa pergunta com frequência, é o seguinte: muitas vezes a pessoa faz terapia há anos, ela medita, ela busca o desenvolvimento pessoal, ela está sempre procurando olhar, integrar as próprias sombras, mas em um dado momento acontece uma situação específica que ativa um trauma do passado. E aí toda aquela memória de traumas do passado vem à tona, e a pessoa ou fica com muita raiva, ou fica com muito medo, ou com baixa autoestima, ou com pensamentos e sentimentos muito negativos, porque ela começa a relembrar aquela história trágica que ela viveu no passado. Ela começa a reviver, ela sente isso no corpo como se fosse algo atual. Ela fala: poxa, mas eu fiz tanta terapia, eu busquei tanto autoconhecimento para superar essa questão e parece que de repente tudo veio à tona de novo, então não adiantou nada a terapia que eu fiz. Muitas vezes a gente passa por isso, né, gente? Eu mesma, na minha vida pessoal, eu tô sempre me trabalhando, eu faço terapia há muitos anos, né? Eu medito com muita frequência há muito tempo, eu tô sempre procurando olhar para as minhas sombras e integrá-las. Mas obviamente que tem momentos em que ela ataca, em muitos momentos ela ataca. E aí eu tenho que fazer um trabalho intenso de não identificação com a sombra, para poder integrá-la à consciência, poder olhar para essas sombras, acolhê-las. Então não vou ficar brigando contra elas, mas vou olhar para elas e não vou me deixar dominar por aquilo. Confesso para vocês que é um trabalho árduo, né? Porque muitas vezes ela vem quicando mesmo, ela vem com tudo, e aí começam sentimentos de baixa autoestima, né, assim: ah, quem você pensa que você é para você falar de tal assunto? Você não é nada, você não sabe de nada, porque você é isso, você é aquilo, né? Quantas vezes a gente tá aparentemente bem, e aí acontece uma situação específica que ativa um trauma do passado, funciona como um gatilho, e aí todo aquele passado parece que veio à tona tudo de novo,
e você começa a ficar imerso naquele drama, naquela sombra, chafurdando naquela lama, e você fica naquele caos, vivendo aquela dor terrível, aquela raiva, aquele medo, né? Aquele sentimento de ciúme que às vezes você achou que já tinha superado, aquela baixa autoestima, você fica se sentindo um lixo, uma pessoa incompetente, uma pessoa que não tem valor nenhum. Só que você tá lá há anos, né, meditando, buscando autoconhecimento, você fala, meu Deus, mas como é que pode? E, gente, sempre quando a gente começa a expandir a consciência, é muito comum e é até esperado que as nossas sombras nos ataquem. Uma árvore frondosa, né, para ela ser frondosa, ela precisa ter raízes muito fincadas no solo, né? O Osho faz essa analogia, eu acho brilhante. Então, para a gente poder crescer, expandir a consciência, a gente precisa ter raízes profundas. Então a gente precisa aprender a olhar para dentro, a encarar esses medos e essas sombras, né? Eu sei que não é fácil, é um treino diário e constante. Muitas vezes eu mesma também tenho que encarar as minhas sombras, os meus medos, né? E às vezes você, ainda mais quem é terapeuta, que lida com o problema dos outros, você pensa assim, meu Deus, mas eu tenho tantas questões em mim que eu preciso resolver, como é que eu posso ser um canal para outra pessoa? Né? Muitas vezes os terapeutas eles têm esses conflitos, que eles falam, mas eu tenho tantas questões em mim. Só que o fato, gente, é que quando a gente se coloca como um canal de cura para outra pessoa, nosso primeiro treino é não projetar questões nossas no outro, mas sim aprender a deixar o ego em silêncio para que a gente possa ser um canal de amor. E se a gente for ficar esperando a perfeição e a iluminação para fazer algo em prol do outro, a gente não vai se mexer nunca, né? A gente vai ficar sempre inerte. Então, não adianta a gente ficar idealizando uma perfeição que nunca vai existir. A gente tem que perceber e reconhecer os recursos que a gente tem agora. Ah, então meus recursos são esses? Ok. Então eu vou usar esses recursos da melhor maneira possível. Eu não vou ficar esperando a iluminação para poder ajudar outras pessoas, para poder cumprir a minha missão. Inclusive, né, tem até o mito do curador ferido que fala muito sobre isso, Jung até usa esse exemplo, né? E assim, na medida em que o terapeuta ele se coloca como um canal para o cliente, ele também está curando a si mesmo. Na medida em que eu me coloco como um canal para curar a ferida do outro, eu também curo as minhas próprias feridas, eu também aprendo sobre mim, eu também me autoconheço. Por isso que não adianta eu ficar naquela idealização de uma perfeição para eu poder ser um canal para uma outra pessoa. Mas eu sei que é muito comum que essas sombras ataquem, e muitas vezes quando elas atacam a gente fica meio desanimado, meio desiludido com a vida, né? A gente fala assim, nossa, mas poxa, faz tanto tempo, eu tomo floral, faço acupuntura, faço EFT, faço Theta Healing, faço barra de Access, então não está adiantando nada, né? Porque eu estou revivendo situações do passado que eu achei que já tinha superado, né? Muitas vezes a gente se pergunta isso. E nas minhas consultas espirituais, uma explicação que o mentor amigo me dá, que para mim faz muito sentido e talvez faça para alguns de vocês, é que a gente tem muitas salas assim no nosso inconsciente. E na verdade, esses traumas do passado, eles continuam de alguma forma em nós, mas quando a gente expande a consciência, a gente passa a não se identificar com eles, entende? Mas em alguns momentos, quando a sombra ataca, é comum que a gente volte a se identificar. Mas não houve uma regressão, porque a consciência está sempre se expandindo, a consciência não regride. Mas para o ego pode ficar aquela impressão que a consciência regrediu. Mas essa ideia que a consciência regrediu é uma ilusão, porque a consciência está sempre crescendo, ela está sempre em expansão. O que acontece em alguns momentos é que quando tem esse ataque das sombras, a gente volta a entrar naquelas salas que até então estavam fechadas, que a gente não estava mais se identificando com aquilo, de repente a gente volta a dar atenção para aquelas salas, entende? Do nosso inconsciente, para aquelas sombras, a gente volta a olhar para aquilo. Entende? Então não aconteceu uma regressão, eu não estou evoluindo, eu simplesmente voltei a me identificar com algo que eu já não estava me identificando mais. Isso faz parte, gente, a gente oscila de sentimento o tempo todo. É impossível a gente ficar, muito difícil, pelo menos eu não consigo ficar 24 horas só vibrando positivo, vibrando luz, vibrando amor num mundo tão denso como o nosso, no mundo de dualidade. É muito comum que em alguns momentos a gente oscile, a gente
seja atacado por essas sombras, né? E aí o nosso treino é justamente a não identificação. Então eu comecei a sentir baixa autoestima, comecei a ter sentimentos de raiva, sentimentos de medo, que eu percebo que são ilusões, né, que não tem a ver comigo, que eu estou me identificando com traumas do passado. Que é uma coisa que eu sempre falo aqui pra vocês, é a gente ter aquele medo que tem um sentido de existir, que é o medo instintivo da sobrevivência. Então, por exemplo, eu tô aqui parada, aí o teto começa a despencar e aí eu saio correndo para me proteger. Então esse medo de defesa, ele é um medo instintivo que permite que eu sobreviva. Então esse medo é saudável, que ele me mantém viva, né? Agora aquele medo que vem do nada, que não tem nenhuma explicação para ele existir, de repente brota, é porque ele tem alguma relação com questões inconscientes que não foram bem olhadas, que não foram bem trabalhadas. Por isso esse medo é uma ilusão. E o nosso treino é justamente não se identificar com isso. E quanto mais a gente vai encarando as nossas sombras, acolhendo as nossas sombras, ao invés de reprimi-las e negá-las, mais tempo a gente consegue ficar no bem-estar emocional. Porque, por exemplo, se a gente fica fazendo pose, que a gente é santo, que a gente não erra, que a gente é perfeito, se a gente fica se identificando com essa persona, né, com essa máscara social, e a gente fica reprimindo os nossos desejos, reprimindo os nossos medos, a gente finge que a gente não tem medo. Quantas pessoas, né, são extremamente arrogantes, e aí no caso não é uma arrogância saudável, que é se apropriar de si mesmo, como fala o Ali Cravo, é uma arrogância doentia. A pessoa tem uma autoestima tão baixa que ela fica fazendo caras e bocas e tipos e se faz de fortuna, de poderosa, disso, daquilo, de sabe tudo. Ela assume aquela máscara social e muitas vezes ela vai negando e reprimindo as próprias sombras. Ela não olha para os próprios medos, ela não olha para as raivas que ela tem, ela não olha para o ódio, ela não olha para o ciúme, ela não integra as sombras, ela vai pondo debaixo do pano. E ela finge que aquilo não é com ela faz egípcia, né? Ela finge que ela não tem sombra nenhuma, que ela é uma santa iluminada, que pode ser canonizada, que ela é a materialização da divindade na Terra, né? Então ela fica negando as próprias sombras, pondo aquilo debaixo do pano, fingindo que não existe, só que é claro que mais cedo ou mais tarde aquilo vai vir à tona. E quando vem à tona, se a pessoa não souber trabalhar, ela pode ter neuroses, psicoses, e aí é o caso sim ela fazer uma psicoterapia mais profunda mesmo para trabalhar essa questão de uma forma mais intensa, né, gente? Porque tudo aquilo que a gente resiste, persiste, como acho que essa frase inclusive é do Jung, né? Tudo aquilo que a gente não quer ver, que a gente vai pondo debaixo do pano e finge que não existe, aquilo vai ganhando força, vai ganhando poder. Então, não que eu estou sugerindo que você seja reativo, que você seja uma pessoa que despeja a sua raiva nos outros, de jeito nenhum. Tem gente que às vezes interpreta errado o vídeo e depois quer usar o meu vídeo para justificar alguns comportamentos sem noção, né? Ah, a Gisela falou que eu não posso reprimir a raiva, então tudo bem se eu te xinguei, se eu joguei detritos no ventilador, né? Porque a Gisela falou que não é para reprimir a raiva. Não é isso, tá, gente? Me entendam bem. Uma coisa é você assumir que você sente raiva, olhar para esse sentimento e aprender a não se identificar com ele e integrá-lo à sua consciência. Outra coisa é você despejar esse sentimento negativo em outra pessoa. São coisas bem diferentes, né? E é muito legal quando a gente começa a fazer terapia, né? E a gente vai investigando mais profundamente a origem desses sentimentos. E muitas vezes a gente vê que às vezes tem origem na barriga da mãe. São coisas que a gente absorve de pensamentos e sentimentos que vêm da mãe. E é claro, eu não tô querendo culpar as mães aqui, de jeito nenhum, gente. Mas são coisas naturais, né? A mãe é um ser humano, ela oscila de sentimentos. E muitas vezes lá no ventre da mãe a gente já vai absorvendo algumas crenças. Para quem acredita em outras vidas, muitas vezes a gente traz alguns padrões, né, até de ressentimentos que vêm de outras vidas. Votos que a gente faz em vidas passadas. Às vezes a gente fez um voto numa vida passada, um voto de castidade, um voto de pobreza, um voto para ficar casado com alguém, né? E aí às vezes a gente traz no nosso inconsciente esse voto e a gente fica reproduzindo esse padrão. Muitas vezes a gente não consegue um relacionamento porque tem um voto de castidade feito em vidas passadas que está reverberando até hoje. A gente não conseguiu superar esse padrão.
Por isso que eu sempre recomendo aqui o Theta Healing, a constelação familiar e tantas outras técnicas que podem ser muito úteis para você ressignificar esses padrões. Às vezes tem pessoas que trazem padrões de ressentimento que vêm dos ancestrais. Às vezes as mulheres, né, daquela família foram muito abusadas por homens, foram muito invadidas, invalidadas, desqualificadas por homens no passado, né? Os ancestrais foram muito desqualificados e às vezes você hoje carrega uma raiva de homem que você não sabe explicar de onde vem. Você vê um homem assim, você já tem um bode, você já tem, sabe, você não consegue nem conviver, você já espera o pior dele, você já espera ser maltratada, desqualificada, então você já nem quer se relacionar, nem quer olhar para a cara dele porque você já espera o pior, né? Então às vezes você está nutrindo um padrão que é um padrão ancestral. E a partir do momento que você vai trazendo essas questões para a consciência, muitas vezes esse arquétipo da sombra, ele não é só algo pessoal, mas ele pode ser algo ligado a determinados grupos ou a determinadas seitas, né, que você reproduz até hoje. Na medida em que você vai tomando consciência, principalmente através das terapias, e o Theta Healing e a constelação são muito bons para isso, você vai conseguindo ressignificar esses padrões dentro de você. Pode até ser, aquilo pode até continuar no seu campo energético, mas quando você expande a consciência e ressignifica, você aprende a não se identificar. Então aquela sala pode até ficar no inconsciente, mas você aprende a não entrar mais naquela sala. Isso não é uma negação, mas é uma ampliação da consciência, entende? Então uma coisa é você ter raiva e fingir que não tem, colocar debaixo do pano. Outra coisa é você tomar consciência dessa raiva, trazê-la para a consciência, porque na medida em que você traz consciência, ela vai se dissipando, entende? Inclusive eu já falei isso para vocês em vários vídeos e vale a pena repetir aqui para quem ainda não ouviu. O Osho fala que essa é a diferença para a gente saber se um sentimento é bom ou ruim. Porque o sentimento bom, quando você toma consciência dele, ele se expande. Pode perceber, quando você está amando, quanto mais consciente você fica desse amor, mais você dissemina o amor, mais você espalha o amor. Mas a raiva, na medida em que você toma consciência que você está com raiva, ela começa a se dissipar, ela começa a sumir, porque é impossível você ficar consciente e ter raiva ao mesmo tempo. Tem gente que fala, quando eu tomo consciência da raiva, eu fico com mais raiva ainda. Então você não está consciente, porque quem está consciente não está com raiva. Só é possível você sentir raiva na inconsciência. Na medida em que você vai trazendo luz, aquela raiva vai se dissipando. Então com isso você consegue diferenciar o bom sentimento do ruim. Eu só tô falando bom e ruim para ficar didático, tá, gente? Que não é legal a gente julgar nada como bom nem ruim. Mas no caso é só para ficar didático, para você entender qual sentimento tem a ver com a sua essência e qual não tem. Porque na medida em que você vai trazendo consciência para aquilo que não é tão bom, aquilo vai se dissipando. Mas é importante que você traga consciência, para você não ficar negando, né? Tem muitas pessoas que se tornam religiosas, que se dizem religiosas, e que muitas vezes ficam negando os próprios desejos. Então a pessoa não transcendeu o desejo, ela simplesmente colocou debaixo do pano. Então se você finge que uma coisa não existe, não necessariamente essa coisa deixou de existir. Às vezes ela simplesmente ficou reprimida. Então é importante você tomar consciência, olhar para aquela coisa, falar assim, tô te vendo, né? Você olha para a coisa e aí você treina a não identificação. Aí sim você integrou a sombra à consciência, porque você não pôs debaixo do pano, você não fez a egípcia, você olhou para aquilo, entende? E aí você começa a perceber que quando as sombras atacam, isso faz parte, é um aprendizado, mas você não se identifica com isso, você não se deixa abalar, você não fica mal, você não fica se culpando. Meu Deus, senti raiva de novo, senti medo de novo, senti ciúme de novo. Bem-vindo ao clube, gente, eu também sinto raiva, sinto medo, sinto ciúme, sinto tudo isso, sou humana, também estou aprendendo. Agora o nosso treino é a gente aprender a não se culpar por conta disso, é trazer para a consciência, falar, ok, raiva, estou te vendo. Aí você traz consciência, né? Tem até um vídeo antigo aqui que eu falo como não se identificar com sentimentos negativos, né? Como é que a gente pode transcender esses padrões. Na medida que você traz consciência, aquilo vai sumindo, entende? Você não precisa ficar brigando com aquilo, você não precisa ficar se culpando. Então por isso que a meditação, as terapias, o autoconhecimento, a terapia corporal,
né? Todo tipo de terapia corporal que te ajuda a vir para o presente, a transcender o passado, o futuro e a ficar no aqui e agora, é super importante para você ressignificar esses padrões e conseguir lidar melhor com o ataque das sombras quando ele acontece. Gente, é isso. Eu espero que o vídeo de hoje tenha tocado o coração de pelo menos alguns de vocês que sentem afinidade com a minha energia. Eu agradeço demais o carinho constante que eu recebo de vocês. Eu recebo muitas mensagens fofas, muito queridas, cheias de energia positiva. Eu fico muito grata com o carinho, com a generosidade de vocês. Eu sempre falo aqui e repito, somos todos um. Tudo aquilo que você vê de bom em mim também existe em você. Nós não estamos separados. A separação é uma ilusão que vem do ego. Então é isso, gente. Gratidão a todos. Se você chegou até aqui, deixa seu comentário para eu saber, principalmente se você viu o vídeo até o final. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. E é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.